Agora são 8h03, espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog, parceria com a Rádio Brasil Atual. Entre os dias 13 de maio e 5 de julho de 2019, os estudantes de jornalismo de todo o país podem se inscrever, podem escrever propostas de pauta para o 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog para estimular o processo jornalístico entre futuros profissionais. Nesta edição, os trabalhos deverão abordar como tema a face humana dos movimentos imigratórios e de refúgio e seus reflexos na sociedade brasileira. As inscrições serão aceitas no site www.jovenjornalista.org.br e o processo permite inscrição individual ou em duplas. As equipes selecionadas deverão produzir suas reportagens entre os meses de agosto e outubro deste ano, sob a orientação do professor e de um jornalista mentor indicado pelo Instituto Vladimir Herzog. A matéria final deverá ser entregue até o dia 16 de outubro. A entrega dos diplomas e troféus às equipes vencedoras será no dia 24 de outubro, em São Paulo, durante a roda de conversa com os vencedores do 41º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E sobre esse tema, a gente vai falar agora com a Ana Luísa Zaniboni Gomes, que é curadora do Prêmio Vladimir Herzog e do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Olá, Ana Luísa, bom dia. Marilu, bom dia. Mas que resumo lindo que você já fez disso. Já tá tudo aí. Mas vamos lá, Ana, vamos falar aqui o que esperar de mais uma edição aí do Prêmio Jovem Jornalista. Então, assim, é uma agenda já muito esperada dos estudantes de jornalismo do Brasil todo, né? Porque esse prêmio, ele nasce, já tem 10 anos, já tem uma década de jovem jornalista, mas ele nasce justamente para ser uma atividade extracurricular, uma atividade prática, né? Colocar na rua essa verve de repórter, fazer com que ele sente com os colegas, com o professor, com o mentor, que estudem essa reportagem, que façam a pesquisa desse tema, né, e que atuem, de fato, num processo jornalístico que tenha começo, meio, fim, e que esse fim seja justamente entregue para um veículo de comunicação, no caso, um veículo da universidade onde eles estão, para que seja veiculado, né? Então, a experiência de fazer um processo jornalístico do início até o final é o que a gente oferece nesse prêmio. E aí é interessante que esse prêmio é o único, né, dessa questão aí nesse setor de pauta, né? Qual que é o segredo de uma boa pauta, de uma boa proposta de pauta, Ana? Pois é um olhar atento e carinhoso para a vida, né, Marilu? Eu acho que a gente tem, assim, nesse dia a dia, e principalmente agora, nesse momento em que a gente vive, tem uma tendência de naturalizar as coisas, né? Naturalizar os problemas, naturalizar as situações. A gente precisa fazer um exercício de olhar e ver as coisas, olhar e ver as pautas da cidade, do mundo, né? Das coisas que nos cercam. Então, eu acho que quando a gente propõe uma proposta de pauta, a ideia não é só colocar esse exercício do olhar para fora, mas também traduzir isso num produto jornalístico, traduzir isso numa lógica jornalística de interesse público, né? Perfeito. E também de que forma, participando desse prêmio, ajuda na formação desse estudante, desse jornalista, futuro jornalista? Então, a gente oferece uma atividade reflexiva e uma atividade prática, né? Quando se juntam esses dois momentos, a prática que reflete um pensamento, uma lógica, e o pensamento que se traduz numa matéria, se traduz numa prática, eu acho que esse movimento duplo é o que é uma grande possibilidade de exercício, né? Isso ajuda porque os estudantes começam a olhar e a aplicar as suas teorias, tudo que ensina na universidade, as práticas dos laboratórios que eles desenvolvem ao longo do curso, eles têm a possibilidade de colocar isso na vida, no dia a dia, né? Como um exercício mesmo profissional. Eu insisto muito nessa palavra exercício, porque assim, a gente corre o risco de fazer 4, 5 anos de faculdade sem ter nenhuma experiência, sem se mergulhar de verdade na área, né? Então, esse prêmio, ele propõe isso, ele tem como cariz essa possibilidade. Isso, Ana, e pela nossa experiência, o que a gente percebe é que esse setor de pauta, pelo menos nos locais onde eu já trabalhei, Bandeirantes, SBT, Cultura, agora aqui na Rádio Brasil Atual, a gente sente que esse setor de pauta, ele é um pouco deixado de lado,
né? Não existe mais aquela construção da pauta. Isso eu acho interessante nesse prêmio, porque ele resgata isso, né? Hoje em dia, é difícil a gente ter pauteiros nos meios de comunicação, né? É verdade. É quase uma profissão que a gente precisa buscar palitinho, né, Marilu? É interessante essa vocação, né? Mas então, nesse ano, a gente tem uma pauta bem aberta, né? A gente quer discutir a face humana dos movimentos migratórios e de refúgio aqui no Brasil, né? É um movimento mundial, a gente vem, né, óbvio, vem percebendo que nos últimos anos essas correntes migratórias elas têm feito um movimento bastante diferente em função de vários motivos, globalização traz isso, né? Mas a gente quer que esses alunos, debruçados sobre essa pauta, pesquisem assuntos, né? Pesquisem essa origem de tudo isso, a questão sociológica do movimento, mas também apliquem isso no país. Olhem nos vários estados, em várias cidades que recebem imigrantes, recebem refugiados e percebam qual é a vida que eles levam ali, de que forma eles são acolhidos, de que forma a sociedade os integra, como é que é a questão do trabalho nesse momento, né? Nesse momento de chegada, sobrevivência, escola, né? A questão da documentação, a questão da saúde. Então, são vários pontos de olhar, né? São vários pontos de pauta que esse tema proporciona. A discriminação, né, Ana? A discriminação, exatamente. A sociedade ela precisa entender de onde vêm essas pessoas, a cultura dessas pessoas, a maneira de ver a vida dessas pessoas. Tudo isso faz parte dessa integração, né? Não é simplesmente a gente achar que há um olhar xenófobo e ponto. Não, não é isso. De que forma a gente pode ajudar a sociedade a perceber que esse é um momento assim, é um momento do mundo, né? E que a gente Brasil vai estar recebendo, e já recebe muitos imigrantes, e de que forma eles estão sendo acolhidos, estão sendo considerados pelo poder público, pelas pessoas com quem eles convivem, enfim. É bastante complexo, mas eu acho muito interessante, e assim, e a comissão do prêmio imaginou que pode contribuir muito com a discussão do mundo atual, do Brasil atual, Rede Brasil Atual, olha só, comparando. pode oferecer uma possibilidade boa de você olhar melhor e refletir e apresentar para a sociedade essa temática, trabalhada jornalisticamente. Então, os jovens podem ter mais informações no site www.jovenjornalista.org.br. A gente agradece aqui a sua participação, Ana. Um beijo para você. Obrigada, Marilu. Um abração. Falamos aqui com a Ana Luísa Zaniboni Gomes, que é curadora do prêmio Vladimir Herzog e do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.